E aí, bora botar para arrebentar na prova do Detran? Trouxe aqui 10 questões de direção defensiva, 10 questões de primeiros socorros bem cobradas em todo o território nacional. E eu tenho certeza que você fazendo aqui esse simulado comigo, você vai aprender bastante, vai garantir sua aprovação. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou Rafael Almeida. Hoje tem combinado. De 20 questões, bora tentar acertar pelo menos 16 delas, 80% dessa prova. Quero que você gabarite, né? Mas 16 questões já vai estar super aceito. Vamos lá ver a nossa primeira questão, começando hoje com direção defensiva. Já veio uma aí para acabar, né? Não esquece, coloca a sua resposta aqui nos comentários para ver se você está acertando. Vamos lá, primeira questão. Parar o veículo com segurança requer conhecimento do condutor. Qual é a distância que o veículo percorre desde o momento que o condutor vê o perigo até colocar o pé no pedal do freio? Alternativa A, distância de parada total. B, distância de segmento. C, distância de reação. Ou D, distância de frenagem. Vamos ver aí se você acerta colocando sua resposta nos comentários. Eu vou eliminar uma aqui para você. Não é distância de segmento, porque distância de segmento é aquela que você deve manter do veículo que vai à sua frente para você parar com segurança. Ok. E agora, quando você vê o perigo e pisa no freio, ó, viu o perigo? O que você fez? Reagiu. Pisou no freio? Reagiu. Isso é chamar de distância de reação. Alternativa C é a resposta correta. Todo esse conteúdo que eu mostro aqui para você tá no plano B do CFC Digital, que é meu método online com 25 aulas gravadas, 420 questões para você ir respondendo ao longo do curso, mais meu suporte via WhatsApp. E aprova 98% dos meus alunos. Olha só. A aprovada da vez foi a Marta. Olha a mensagem que ela deixou aqui para nós. Boa tarde, professor. Tudo bem? Espero que sim. Hoje fiz minha prova do Detran e graças a Deus passei. Tinha muita dificuldade nas questões de infrações e legislação de trânsito, mas os macetes no final das aulas foram demais. A maior parte que caiu na minha prova foi legislação de trânsito, mas graças a Deus e os macetes da sua aula eu passei. Acertei 29 questões, quase gabaritei. Aê, Marta! Mas estou passando aqui para agradecer, meu muito obrigado mesmo. Obrigado você, Marta, por ter deixado eu fazer parte do seu processo de habilitação. Sensacional, ver o aluno quando ele se dedica, ele se empenha, dá certo. É só você ter o conteúdo certo. Marta, desejo muito sucesso aí nas suas aulas, muito sucesso na sua vida também, que Deus abençoe você. Quer fazer igual a Marta? Ó, QR Code aqui do lado ou link aqui na descrição. Bora pra cima que eu sei que também você chega nesse ponto de quase gabaritar a sua prova. Parabéns, Marta! E vamos lá, questão número 2. A direção defensiva se refere a realizar cada percurso respeitando as normas de trânsito. Marque a alternativa que apresenta uma ação praticada pelo condutor defensivo. Alternativa A. Conduzir o veículo com excesso de autoconfiança para a segurança de todos. B. Usar o freio motor do veículo em qualquer situação para maior controle e segurança. C. Dirigir o veículo deixando de fazer o que razoavelmente poderia para evitar sinistros. Ou D. Dirigir o veículo de modo de reduzir as chances de sinistros, apesar das ações incorretas dos outros. Estamos falando do quê? Direção defensiva. Ela se refere a realizar um percurso respeitando as normas de trânsito. Ok, para você dirigir com segurança, para você e para os demais usuários da via. Conduzir o veículo com excesso de autoconfiança, gente, você sabe que excesso de autoconfiança isso pode dar muito ruim. Então elimina. Usar o freio motor do veículo em qualquer situação para maior controle da segurança, essa daqui até poderia ser, mas não vai ser um controle, um conceito de direção defensiva, porque você pode usar o pedal de serviço, que é o freio do pé, para você reduzir a marcha, não toda hora ficar usando ali o freio motor. Lógico que é bom você usar o freio motor, mas a B aqui pode eliminar. Dirigir o veículo deixando de fazer o que é razoavelmente necessário? Não, você tem que fazer o tempo todo, tá atento a tudo que acontece ao seu redor.
por eliminação. Eu sei que questões grandes dão uma confundida na sua cabeça, mas lê com calma que eu tenho certeza que você acerta. Olha agora o que se diz a respeito da direção defensiva. Dirigir o veículo de modo de reduzir as chances de sinistros, de acidentes, apesar das ações incorretas dos outros. Você já deve ter ouvido falar daquela frase, você tem que dirigir para você e para os outros. Já ouviu falar? Pronto, tá aí a resposta, alternativa D, questão número 3. Olha o tamanho das questões de direção defensiva, por isso que eu falo, lê com calma, lê com atenção que dá certo. O acionamento da luz indicadora de direção do veículo é uma ação imprescindível. O que quer dizer imprescindível? Você deve fazer, tá? Para a manutenção da segurança no trânsito. Podemos afirmar que sua utilização pelo condutor é aplicável. Alternativa A, na realização de ultrapassagem, indicando com antecedência a manobra pretendida. B, após a efetivação de uma ultrapassagem ao retorno à faixa de trânsito de origem. C, na realização de uma conversão à direita ou à esquerda e operações de retorno. Ou D, todas as alternativas estão corretas. Olha só, quando que você vai usar a luz indicadora de direção, a seta, é uma ação imprescindível para a manutenção da segurança do trânsito, em todas essas opções. Resposta correta aqui, alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Questão número 4. Nos dias de chuva, a aquaplanagem é causada pela falta de aderência dos pneus na via. Marque a alternativa que apresenta os principais fatores que aumentam a possibilidade de um veículo aquaplanar. Coloca a sua resposta aí nos comentários. Lógico que eu vou ler aqui as alternativas, mas coloca a sua resposta ali para ver se você acerta, porque questão de aquaplanagem sempre vai vir na prova. Alternativa A, pneus gastos e excesso de velocidade. B, neblina e temperatura da via. C, desníveis na via e excesso de vegetação. Ou D, todas as alternativas estão corretas. A neblina vai causar aquaplanagem? Não, Rafão. Então, automaticamente, você não vai poder responder a D. Todas as alternativas estão corretas. Desnível na via e excesso de vegetação vai causar aquaplanagem? Não, por eliminação você acha a resposta também. Pneus gastos e excesso de velocidade são causas da aquaplanagem. E claro, aqui faltou para complementar, excesso de água na pista, senão não causa aquaplanagem. Alternativa à resposta correta, questão número 5. O condutor defensivo é aquele que preserva sua vida e de todos à sua volta. Qual deverá ser a atitude correta do condutor quando um passageiro lhe dirigir a palavra enquanto conduz o veículo? Alternativa A, responder sem voltar a cabeça para o passageiro mantendo a atenção no trânsito. B, responder movendo a cabeça na direção do passageiro para lhe dar atenção. C, parar o veículo em qualquer local para responder ao passageiro. Ou D, ignorar o passageiro. Pois é proibido o condutor conversar enquanto dirige. Isso daqui vai servir ali para o motorista de ônibus, mas não tem como hoje um motorista de ônibus não dar atenção para o passageiro, até porque ele trabalha dobrado. Tem muito motorista de ônibus que, além de ser motorista, ele também é cobrador, então fica meio que impossível, né? Apesar de eu ter dado risada aqui, às vezes acontece, mas a D não pode ser. Aí a resposta correta, claro, você está dirigindo aqui, vamos supor que tem um passageiro no banco de trás, está de chofer aí hoje. Aí o que você vai fazer? Você vai responder sem olhar para ele, porque você está atento ao trânsito. Resposta correta, alternativa A. Responder sem voltar a cabeça para o passageiro, mantendo a atenção no trânsito. Respondeu ela? Questão número 6. Como é considerada a atitude do condutor ao olhar diretamente para os faróis dos veículos que vêm em sentido contrário enquanto dirige à noite? Alternativa A, prejudicial à visão dos condutores, podendo causar ofuscamento, favorável a um sinistro. Só para você entender, sinistro é acidente, tá? B, uma técnica defensiva utilizada para evitar o que conhecemos como o efeito penumbra. C, obrigatória, pois auxilia o condutor no desempenho seguro da direção. Ou D, necessária quando o condutor procura o apoio visual em via sem iluminação pública. Olha só, como é considerada a atitude do condutor ao olhar diretamente para os faróis? Nunca faça isso, porque vai ofuscar a sua visão. E o que é o ofuscamento? É a perda momentânea da visão. Você pode ficar entre 4 segundos e 7 segundos sem enxergar nada. E pode causar aí um sinistro, um acidente de trânsito. Eu acredito que você já achou a resposta correta, vai ser a alternativa A. É prejudicial à visão dos condutores, podendo ofuscar
causar o ofuscamento favorável a um acidente de trânsito. Respondeu ela? Pô, se eu te ajudei até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafão. Se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo todo dia para te ajudar na sua aprovação. Amanhã vou trazer 30 questões de todas as matérias aqui para você fazer junto comigo. Então se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder essa aula de amanhã. Detalhe, eu vou estar ao vivo no chat com vocês, então se for surgindo dúvida, é só me chamar ali no chat ali que a gente já vai trocando ideia. Questão número 7. Além da dificuldade de ver e ser visto, o que as condições adversas de tempo podem causar? Alternativa A, desmoronamentos. B, problema nas vias como barro e areia, deixando-as escorregadias e perigosas. C, derrapagens. Ou D, todas as alternativas estão corretas. Quanto está falando a dificuldade de ver e ser visto, o que as condições adversas de tempo pode causar? Além de você ter dificuldade de ver e ser visto, por exemplo, em uma chuva pode causar desmoronamento. Você não concorda? Concordo. Problema na via como barro e areia. Isso é muito prejudicial aí aos motociclistas, para tomar uma rasteira ali. Você concorda? Concordo, verdadeiro. Derrapagens também pode causar. Alternativa correta, alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. Questão número 8. Cautela nas manobras de convergência é uma medida defensiva em cruzamentos. Indique em qual situação o condutor poderá efetuar retorno nas vias públicas. Alternativa A, em qualquer local, desde que sinalize sua intenção de manobra. B, em locais determinados pela sinalização para esse tipo de manobra. C, após as 22 horas em locais onde não existir sinal luminoso. Ou D, todas as respostas estão corretas. Vamos lá. Cautela nas manobras de convergência. O que quer dizer convergência? Movimento em ângulo à esquerda ou à direita. Beleza. Você vai poder fazer isso em qualquer local desde que sinalize sua intenção de manobra? Não, existem locais que são proibidos. Excluiu a D automaticamente caiu por terra. Excluiu a C após as 22 horas, vai fazer escondidinho? Elimina a C. Resposta correta é a B, em locais determinados pela sinalização para esse tipo de manobra. Respondeu a B, questão número 9. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições físicas e mental, respectivamente. O que quer dizer respectivamente? Na ordem. Alternativa A, fadiga e preocupação. B, insegurança e dirigir alcoolizado. C, inabilidade e dirigir com a visão deficiente. Ou D, tristeza e sono. Vamos lá. Estamos falando de uma condição física e mental e tem que ser na ordem. A fadiga é uma condição física? Sim, Rafão, tá certo? Sim. E preocupação? É mental. Feito, ó, duas verdadeiras. B, insegurança é uma condição física? Não. Então aqui já é falso. Elimina B. Inabilidade e dirigir com a visão deficiente. Opa, visão deficiente não vai ser mental, vai ser uma condição física. A C já tá falsa, tá? E a D aqui, ó, tristeza e sono. Ok, pode ser uma condição física e mental, porém tá falando respectivamente na ordem. Pronto, tá? Já aqui, ó, tristeza é o quê? Mental e sono é física. A D elimina, resposta correta, alternativa A. Fadiga e preocupação. Deu para entender a importância de você eliminando questões? Fica simples. Questão número 10. É efeito da força centrífuga. Alternativa A, o deslocamento do veículo para o lado interno da curva. B, a falta de estabilidade provocada por pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. C, o deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Ou D, o deslocamento lateral provocado pela passagem de veículos de grande porte em alta velocidade no sentido contrário da via. Olha só, o que é força centrífuga? Para você não esquecer. Vai lá na sua máquina de lavar, ela não liga a centrífuga, aí para secar a roupa começa a girar com toda a força. O que você vai fazer nesse momento? Abre a tampa da máquina que você vai ver o que vai acontecer. Vai sair todas as roupas já voando direto pro varal. Se você nunca fez, não vem falar aqui nos comentários que não funciona, tá? Então não estraga aí a minha dica, beleza? Então força centrífuga, pensa na máquina de lavar. Perceba que a roupa fica colada ali nas paredes da máquina. A roupa está sendo jogada para o lado de fora ou para o lado de dentro ali
da máquina. Opa, para o lado de fora, Rafão. Pronto, então para a parte externa da máquina, entre aspas, tá? É só para você lembrar aí, é uma brincadeira para você lembrar, você não esquecer na hora da sua prova. Então, a força centrífuga tem de jogar o veículo para o lado de fora da curva e a força centrípeta é o que mantém o veículo no raio da curva. Feito? Resposta correta, alternativa C, deslocamento do veículo para o lado externo da curva, para o lado de fora, o que pode ocorrer uma colisão frontal. Belezinha? Alternativa C, bora agora partir para primeiros socorros. Em caso de acidente de trânsito onde há vazamento de combustíveis, o socorro correto a ser chamado é alternativa A, SAMU, B, Polícia Militar, C, o Corpo de Bombeiros, ou D, a Polícia Rodoviária Federal. Se tem vazamento de combustível, provavelmente pode acontecer um princípio de incêndio. Para quem que você ligaria? Ah, Rafão, Corpo de Bombeiros. Muito bem. Coloca aí agora para mim nos comentários qual que é o número do Corpo de Bombeiros. Coloca o número do SAMU e o número da Polícia Militar, nessa ordem. Bombeiro, SAMU, Polícia Militar. Vamos ver se você está treinado para ir fazer sua prova. Vamos lá, questão número 12. A vítima que expele sangue pela boca e, em seguida, tem acesso de tosse, pode estar com hemorragia. Alternativa A, no estômago, B, nos rins, C, nos pulmões ou D, no intestino. Se você expele sangue pela boca e depois tem o acesso de tosse, geralmente quando a gente tosse, você está ali forçando o quê? Os seus pulmões. E geralmente quando a pessoa tem uma colisão ali que ela bate com muita forte aqui a caixa torácica, o que pode acontecer? Uma hemorragia interna no pulmão. O nosso pulmão começa a encher de sangue e aí dá um acesso de tosse. O acesso é quando você começa a tossir. Nessa tosse sai sangue junto. Então isso pode ser a causa de uma hemorragia dos pulmões. Gente, isso não dá para você ficar identificando, para você falar ali para um acidentado. Não, liga para o socorro e aí você passa essas orientações para ele, tá? Aqui a alternativa C é a resposta correta, questão número 13. No caso de um atropelamento, deve-se imediatamente, alternativa A, colocar a vítima na calçada, evitando, assim, a ocorrência de outros acidentes. B, colocar a vítima sentada para facilitar a respiração. C, perseguir o veículo envolvido no acidente. Ou D, sinalizar o local e acionar o serviço de atendimento médico de resgate. Posso mexer na vítima? Existem as suas exceções. 95% dos casos, você não mexa na vítima. E o porquê, Rafão? Porque se a vítima tiver uma fratura na coluna, você pode agravar essa lesão na coluna dela, tá? Aqui o que você vai fazer? Você não vai colocar a vítima na calçada, nem colocá-la sentada e nem perseguir o veículo que acidentou ali, participou do sinistro. Você não precisa ir atrás. Tenta observar ali a placa do veículo e você passar ali para o SAMU e depois no boletim de ocorrência você passar para a Polícia Militar. A resposta correta, sinalizar o local e acionar o serviço de atendimento médico, o resgate. E aí, provavelmente, você já deve ter colocado os números aí nos comentários, né? Questão número 14. Em um acidente envolvendo motociclista, um cuidado importante a ser observado é, alternativa A, não retirar o capacete da vítima por apresentar uma ação de alto risco. B, somente retirar o capacete se a vítima afirmar que não há ferimento na cabeça. C, retirar cuidadosamente o capacete facilitando a respiração da vítima. Ou D, somente retirar o capacete a pedido da vítima. Você provavelmente já sabe, não deve-se tirar o capacete da vítima, porque você não sabe se ela tem uma lesão na coluna. Pronto. E aí, eu ia te explicar isso com outra pergunta que provavelmente vai vir na sequência. Olha como isso é muito cobrado na prova. Então, o que você vai responder aqui na 14? Alternativa A, não retirar o capacete da vítima por apresentar uma ação de alto risco. E por que de alto risco? Vou te responder com outra pergunta. Questão número 15. Ao retirar o capacete de um motociclista acidentado, pode-se causar, alternativa A, menor possibilidade de complicações, B, lesão na coluna vertebral, C, confusão mental intensa ou D, maior possibilidade de reabilitação. Tá vendo? Eu respondi você com uma outra pergunta. Você tirando o capacete de um motociclista pode causar uma lesão na coluna vertebral e pode ser irreversível. Por isso você não deve mexer na vítima. Ah, Rafão, mas ele está com dificuldade na respiração. Liga para o SAMU. Se você vê que a cinta jugular está apertando, você informou para o SAMU. Pô, a cinta jugular está apertando aqui o pescoço dele. Não tira o capacete.
só afrouxa. Ah, ele está com dificuldade de respiração. Sem mexer na vítima ali, virando ela, se o SAMU te orientar, que geralmente eles fazem isso, levanta a viseira ali, vai facilitar a respiração. E você soltar ali a cinta jugular com todo o cuidado possível. Isso sobre orientação do SAMU. Pronto. Saíram duas questões aqui bem cobradas toda hora na prova do Detran, porque nós não podemos mexer em um acidentado de trânsito, no geral, tá? Tanto de carro quanto de moto. Questão número 16. Um pedestre é atropelado por um veículo. A vítima apresenta estar com frio e quer ser removida para outro lugar. Nessa situação, você deve: alternativa A, chamar o resgate e remover a vítima para a calçada, cobrindo-a com um cobertor. B, desviar o trânsito, oferecer bebidas e alimentos quentes à vítima e chamar o resgate. C, sinalizar o local, chamar o resgate e oferecer bebidas quentes à vítima. Ou D, sinalizar o local, chamar o resgate e proteger a vítima com agasalho. De novo, mais uma. Posso mexer na vítima? Atropelamento do ônibus ali, por uma vítima de um atropelamento por um ônibus. Eu não posso mexer na vítima? Você já sabe que não. Pronto, mas ela está sentindo frio. Orientação do SAMU, eles vão pedir para você cobrir essa pessoa com algum agasalho ali na hora. Você pode ver que quando o SAMU vai atender um estado ali que já é um pouquinho mais grave, reparem que eles usam aquela manta metálica no corpo da vítima. Para que serve aquilo? Para manter o calor corporal e ela não entrar em estado de hipotermia. E às vezes no acidente a pessoa entra em estado de choque e pode causar a hipotermia. Então a orientação é você fazer o quê? Sinalizar o local, chamar o resgate e agasalhar ali a vítima. Sinalizar o local, chamar o resgate, proteger a vítima com agasalho. Alternativa D, resposta correta. Questão número 17. Em uma via de trânsito rápido, qual é a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido à noite com pista molhada? Alternativa A, 40 metros do veículo, aproximadamente 40 passos. B, 60 metros do veículo. C, 160 metros do veículo. Ou D, 80 metros do veículo, aproximadamente 80 passos. E aí, agora você tem que ter uma noção de legislação de trânsito para responder essa. Porque você vai ter que saber a velocidade máxima da via de trânsito rápido. Já está na sua cabeça? Está na ponta da língua? Se você não sabe das velocidades ainda, eu vou deixar um vídeo aqui para você no final da aula com mapa mental, mais uma prova de classificação das vias para você. Vai ficar do lado do meu rosto esse vídeo, assiste ele depois, tá? Via de trânsito rápido, você já sabe que é 80 km por hora. Rafão, já sei qual que é a resposta. 80 metros do veículo, aproximadamente 80 passos. Você respondeu ela? Tá errado. Aí você vai falar, oxe, por quê? Durante a noite ou com a pista molhada são condições adversas. Você deve dobrar os passos para colocar o triângulo no local correto, tá? Por que isso? Porque a distância de frenagem ela aumenta numa condição adversa, com a pista molhada ou até mesmo à noite, ou com neblina. A resposta correta aqui, você tem que dobrar os passos 160 metros do veículo ou aproximadamente 160 passos. Tem essa aula completa aqui no YouTube também, tá? Vamos lá, questão número 18. Um acidente ocorreu e precisamos fazer uma sinalização adequada. Começamos a contar a distância, mas nós nos deparamos com uma curva. O que devemos fazer? Alternativa A, continuar normalmente a contagem. B, parar a contagem e ao chegar ao final dela, continuar a contagem de onde havia parado. C, parar a contagem e, após o fim da curva, reiniciar a contagem a partir do zero. Ou D, dobrar a contagem estabelecida para uma pista reta. Beleza, você estava começando a contagem, vamos lá. A gente está numa via sinalizada a 80 km por hora, de dia e pista seca. Você vai colocar o triângulo lá para sinalizar o local do acidente. Já em mente você tem que saber que é 80 passos. Beleza, você estava contando lá. 38, 39, 40, você chegou numa curva. O que você vai fazer? Você vai caminhar essa curva inteirinha, parar a contagem e começar do zero para colocar esse triângulo lá na reta. Ah, Rafão, então quer dizer que se eu cheguei no 40, eu não posso só mais contar 40 passos? Não. E o porquê? Porque se o acidente está aqui e está vindo um carro da onde está o triângulo aqui, ele tem a visão do acidente? Não. O que pode ocasionar o segundo acidente.
Deu para entender? Então você estava contando lá 40 passos, chegou na curva, zera a contagem na curva. Você não vai contar esses 40 passos, exclui ele. E daqui para frente você vai contar os 80 de novo, ok? Respondeu aqui a alternativa C, parar a contagem e após o fim da curva, reiniciar a contar a partir do zero. Essa aula aqui tá lá na aula de distância da sinalização do local do acidente aqui também, beleza? Ah, Rafael, tenho mais dúvida nessa aula do que em classificação das vias. Vou deixar uma aula do lado da outra aqui, você vai escolher qual que você quer assistir. Joia? Aqui é a alternativa C, questão número 19. Marque a alternativa correta a respeito dos conhecimentos de noções de primeiros socorros. Alternativa A. Não é adequado o acionamento do Corpo de Bombeiros para as vítimas presas nas ferragens. B. Ter espírito de solidariedade e conhecimento do que fazer e não fazer é importante para auxiliar as vítimas de sinistros. C. Nenhuma ação deve ser realizada antes da chegada do socorro profissional no local do sinistro. Ou D. Não é importante fazer o contato com a vítima de um sinistro, do acidente, tá? Aqui está perguntando a correta e não a incorreta, então você tem que pensar sempre em eliminar 3 daqui. Não é adequado o acionamento do Corpo de Bombeiros. Sim, é adequado. Dependendo ainda se está falando que tem vítimas presas nas ferragens, adequado acionar o bombeiro. Nenhuma ação deve ser realizada antes da chegada do socorro. Pô, você não vai nem sinalizar o local do acidente? Elimina. Não é importante fazer o contato da vítima. Sim, é importante. Ô, vítima, está consciente, não está consciente? Você observar se tem sangramento para você passar as orientações para o socorro? Então aqui elimina. A resposta correta é a B. Ter espírito de solidariedade e conhecimento do que fazer e não fazer é importante para auxiliar as vítimas de acidente de trânsito. Respondeu ela? Bora para a nossa última questão. Qual das alternativas seguintes está correta? Alternativa A. O serviço de corpo de bombeiros não é utilizado para emergências relacionadas à saúde. B. O SAMU não foi idealizado para atender emergências relacionadas a sinistros de trânsito. C. O resgate 193 não é o serviço oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Ou D. O SAMU pode acionar o serviço de resgate ou outro se houver necessidade. Está perguntando da alternativa correta. Vamos eliminar de novo. A. O serviço de Corpo de Bombeiros não é utilizado para emergências? Sim, é utilizado. Aqui pode responder falso. O SAMU não foi idealizado para atender emergências relacionadas. Sim, foi idealizado. A B aqui é falsa. C. O resgate 193 não é um serviço oferecido pelo Corpo de Bombeiros. 193 sim, é um serviço oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Falso. Agora, o SAMU pode acionar o serviço de resgate e outro se houver necessidade? Claro, porque se tiver vítima presa nas ferragens ou princípio de incêndio, você entrou em contato com o SAMU, você passou essas informações, é claro que o SAMU vai acionar ali a equipe de resgate. Resposta correta, alternativa D. E aí, o que você achou dessa prova? Foi fácil? Foi difícil? Quantas questões você acertou? Chegou a bater aí 16 questões? Ah, Rafael, acertei só 14. Tá ótimo, tá dentro dos 70%. Acertou menos? Não desanima não. Menos, fica um pouquinho mais difícil ali de você conseguir sua aprovação, mas não é impossível desde que você se esforce, você se empenhe, você se dedique a você fazer uma boa prova. E como que você vai fazer isso? Continuar estudando. Faz uma maratona aqui no canal, tenho certeza que dá certo, como muita gente volta aqui para deixar o seu depoimento positivo. Rafão, passei, sou do estado tal. E se isso acontecer com você, volta aqui para deixar seu depoimento, porque nesse momento você está sentindo dificuldade. Você foi aprovado, você deixa seu depoimento aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir me ajudar a motivar outras pessoas a conseguir sua aprovação também. Tá indo fazer sua prova? Mas com calma, eu sei que hoje é feriado, mas tem gente que vai fazer prova aí na quinta, na sexta, no sábado. Faz com calma, pede sabedoria para Deus para você tirar de todo esse conteúdo, você se acalmar na hora da prova, porque a ansiedade só nos atrapalha. Faz uma prova bem sereno ali. Se você já foi reprovado alguma vez, você já criou experiência no ambiente de prova, então eu sei que dá certo se você fazer essa prova com muita calma e você tá consciente do que você está respondendo. Por isso que é importante.
tanto fazer simulado quanto estudar os conteúdos, que eu vou deixar os vídeos aqui do lado para você ver o conteúdo e entender de verdade o que você está respondendo. Joia? Vai lá, faz uma boa prova, você sabe. Sorte para quem não estuda, você está estudando aqui comigo e está criando sua sorte. Um ótimo fim de feriado aí para você. Um grande abraço do Rafão. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu, até amanhã. Tchau.